Olá pessoas, tudo bem? Vamos então hoje começar a leitura de Ser e Tempo, que é um momento muito significativo na vida de um estudante de filosofia, né? Um momento marcante, né? Para alguns é uma marca positiva, para outros é uma marca um pouco mais intensa, dolorosa talvez, mas é muito difícil vocês assim passarem por Ser e Tempo sem sentir algum tipo de emoção, né? Ser e Tempo é uma obra, como eu já disse em aulas anteriores, quando eu apresentei a disciplina, e a proposta da disciplina de se deter bastante no estudo de Heidegger e dessa obra principal dele, que é a obra Ser e Tempo, de que essa não é uma leitura fácil, mas é uma leitura muito, muito, muito significativa, e é uma leitura que marcou a história da filosofia entre das discussões filosóficas posteriores. Pois bem, eu já fiz considerações sobre o contexto geral da obra, a gente já viu um pouco também sobre Heidegger. Então, na introdução de Ser e Tempo, o que a gente vai ter? Não é uma introdução qualquer, não são 2 ou 3 páginas que a gente vai ter de introdução. É uma introdução que tem em torno de 40 páginas nessa tradução. E vamos ver, inclusive, que a tradução está dividida em capítulos. Temos o capítulo 1 e o capítulo 2 da introdução, né? O primeiro capítulo é dedicado à necessidade, estrutura e primado da questão do ser, e o segundo capítulo, então, trata da dupla tarefa na elaboração da questão do ser e também fala sobre o método da investigação. Pois bem, introdução de Ser e Tempo. O epígrafe de Ser e Tempo a gente já leu, tá? E aí fica anunciado, né? Aquele que é o propósito da obra, só para recordar então, Heidegger está dizendo aí, a elaboração concreta da questão sobre o sentido do ser é a intenção do presente tratado. Bom, então, esse é o ponto. Ser e Tempo é uma obra que se debruça a elaborar, a recuperar a questão sobre o sentido do ser. E aqui estamos nós, então. Primeiro capítulo da introdução, necessidade, estrutura e primado da questão do ser. Parágrafo 1, daí lembrem, sempre que eu falo parágrafo, eu estou me referindo a essa marcação aqui, esses S sobrepostos, que são o símbolo do parágrafo e acompanhado do número. O título é Necessidade de uma retomada explícita da questão do ser. Vejam que já no título aparece esse termo retomado, que na verdade é uma palavra conceito para o Heidegger. Lá mais adiante em Ser e Tempo, lá no parágrafo 74, isso quem tem aquela edição de Ser e Tempo que está dividida em 2 volumes, isso já está no volume 2, na parte 2 de Ser e Tempo. Então, lá no parágrafo 74, que é o parágrafo sobre a constituição fundamental da historicidade do Dasein, do ser aí, o Heidegger então vai falar dessa nossa relação enquanto Dasein, enquanto seres no mundo, com a tradição desse nosso mundo. Porque quando que a gente é lançado em um mundo, e ser aí significa ser em um mundo, e ser em um mundo significa se inserir em uma tradição que já existia antes de nós e que muito provavelmente vai continuar depois de nós. Essa é a dinâmica da coisa toda. Quando a gente é lançado em um mundo, esse mundo já tem uma história, né? E o Heidegger vai dizer, e a gente pode se relacionar, como em muitas outras coisas, com essa história de 2 maneiras bem marcadas. A gente pode ter uma relação inautêntica com o passado, com a história, e a gente pode ter uma relação autêntica com o passado. Uma relação inautêntica seria a mera reprodução daqueles elementos da tradição que se fazem presentes na cultura atual e que a gente apenas reproduz assim mecanicamente, sem compreender o modo como isso surgiu, o modo como isso se desenvolveu. Tá? Uma reprodução mecânica. Uma outra forma de a gente se relacionar com o passado inclui essa retomada do passado. Retomar aqui não tem o sentido de uma mera repetição, não significa simplesmente reproduzir aquilo que já foi feito em outros tempos. E quando o Heidegger fala, então, lá no primeiro parágrafo de Ser e Tempo, da necessidade de uma retomada da questão do ser, tem exatamente esse sentido
não de repetição, não se trata apenas de repetir uma questão que os antigos já fizeram, que os gregos já fizeram, e de verificar as respostas que eles produziram naquela época, mas se trata de recuperar a questão de uma forma criativa, né? Trazendo novos elementos para incorporar uma reflexão ou levar adiante algumas intuições que já foram levantadas no passado. Esse é o sentido de uma retomada, né? Que é um jeito de voltar às velhas possibilidades de uma questão teórica ou de uma questão existencial e dar a elas uma nova roupagem, né? Trabalhar criativamente com os elementos que a tradição nos oferece. Vejam, o método fenomenológico é algo que vai permitir a Heidegger buscar o que permaneceu de não dito naquilo que disse a tradição, né? Desde a origem. Por tudo isso, então, essa retomada da questão do ser, ela tem mais a forma de um diálogo do que uma mera recuperação mecânica de um discurso uma vez proferido e agora repetido, né? Então o Heidegger também pergunta para esses filósofos antigos, né? Ele quer saber coisas, ele quer saber o que eles estavam pressupondo quando eles diziam certas coisas. Ele vai querer saber principalmente de onde que eles tiraram essa intuição de que o ser está associado a algum aspecto do tempo que é o tempo presente. Ser é aquilo que permanece constantemente. Daí a ideia de que o mais real é sempre o eterno, né? E aí isso vai levar Platão ao mundo das ideias, porque o mundo das ideias é o mundo onde as coisas não se alteram, né? E aí Heráclito, que a gente poderia colocar como filósofo antigo, aquele que talvez seja o menos metafísico nesse sentido, porque o Heráclito vai dizer, não, o ser é a fluição, porque tudo flui. Mas vejam, quando o Heráclito dá esse tipo de resposta, ele está dizendo, aquilo que permanece, e portanto o real mesmo, é o próprio movimento, porque tudo o resto, nada do resto permanece, só permanece o movimento. Então o movimento é o mais real das coisas. Tá, dito isso, então, é apenas para sinalizar essa palavra conceito que já tem no título do primeiro parágrafo. Se trata de uma retomada, mas não no sentido de uma mera repetição, é uma retomada criativa. Trata-se de recuperar o diálogo com os antigos pensadores que primeiro, né, problematizaram e levantaram essa questão sobre o que é o ser. E vejam como é que começa. Eu peço que vocês depois olhem e se detenham, façam uma leitura atenta a esse parágrafo, que na verdade é bem curtinho, né? As primeiras linhas dizem assim: embora nosso tempo se arrogue o progresso de afirmar novamente a metafísica, a questão aqui evocada caiu no esquecimento. Qual que é a questão evocada? A questão sobre o sentido do ser. E não obstante, nós nos consideramos dispensados dos esforços para desenvolver novamente, e aqui ora vem uma terminologia grega, que perdoem a minha pronúncia do grego, que é uma gigantonaxia, peritosousia, né? Numa tradução aproximada que seria uma disputa, um embate entre gigantes sobre a questão do ser, da ousia. Então vejam, e não obstante nós nos consideramos dispensados dos esforços para desenvolver novamente esse embate de gigantes que é em torno da questão sobre o ser, sobre o sentido do ser, sobre qual que é, enfim, o fundamento último das coisas, da realidade, né? O que constitui a realidade para nós. Não, é isso que tem por trás de uma discussão sobre o ser, né? Uma discussão ontológica. A questão referida não é, na verdade, uma questão qualquer. O Heidegger, não, eu não estou recuperando, não estou retomando uma questão aleatória que a tradição colocou em algum momento, que depois percebeu que não tinha muita importância e caiu no esquecimento. Não, não é isso. Foi essa questão que deu fôlego às pesquisas de Platão e Aristóteles para depois emudecer como questão temática de uma real investigação. Quer dizer, Platão e Aristóteles deram muita atenção a
a essa investigação ontológica, mas que depois ela acabou minguando e perdendo espaço e emudeceu. O que ambos conquistaram manteve-se em muitas distorções e recalchutagens até a lógica de Hegel. E o que outrora se arrancou num supremo esforço de pensamento, ainda que de modo fragmentado e tateante aos fenômenos, encontra-se de há muito trivializado. Eu não vou ler tudo isso porque essa também é parte da tarefa de vocês, de se debruçarem sobre o texto, né, e terem essa experiência de ler Heidegger e sentir essa sensação, às vezes, um pouco de mal-estar, né, da leitura do texto. Mas é só no início, depois passa. Nesse primeiro parágrafo, então, o Heidegger está reclamando, e isso vai aparecer muito se vocês forem ler os comentadores de Heidegger, que é esse discurso sobre o esquecimento da questão do ser. Né? Tipo, a tradição levantou essa questão impulsionou a pesquisa de filósofos como Platão e Aristóteles, os grandes filósofos da Grécia clássica, mas depois ela acabou meio abandonada, sendo trivializada, e ela perdeu centralidade na filosofia. Heidegger acha que essa continua sendo uma questão fundamental, né? a principal de todas as questões filosóficas. E é por isso que ele quer voltar a essa questão. Ele acha que ela não foi respondida, acabou sendo negligenciada, mas sem que tivéssemos uma resposta satisfatória. Bem, avançando algumas linhas, o que a gente vai encontrar depois no núcleo desse primeiro parágrafo? O Heidegger vai dizer o que sustentou o esquecimento da questão do sentido do ser, na verdade, foram 3 preconceitos que nasceram ainda lá na filosofia antiga, ainda lá com Platão e Aristóteles. Né? Quais são esses 3 preconceitos? O primeiro deles, e daí eles estão numerados aqui no texto, tem 1. Ser é o conceito mais universal. Por que o Heidegger acha que isso é um preconceito? Não, o preconceito é o que vem junto com isso, né? Essa ideia de que o ser é o conceito mais universal. Que não é uma ideia absurda, que não é uma ideia equivocada, só o Heidegger vai dizer que ela permanece enigmática, ninguém conseguiu lidar adequadamente com isso, né? Explicar o que tem por trás dessa universalidade máxima da ideia de ser. Por que ser é o mais universal de todos os conceitos? Porque simplesmente ele se aplica a tudo. Tudo é ser. Portanto, não é um conceito que indica generalidade, assim como outros conceitos. Se a gente pegar o conceito vida, por exemplo, ele se aplica ao conjunto de todas as coisas que são... o conjunto de todas as coisas que vivem. Né? Então, o conceito de vida é o genérico para múltiplos e inúmeras formas de vida que existem. Né? O conceito de animal... ele se aplica a um conjunto menor de seres, de entes, mas ele também é um conceito genérico, né, que vai servir para todos esses seres que são animais. Né? Bom, porque dentro das coisas que são vivas, por exemplo, a gente tem as plantas, né, os vírus, cuidado com o vírus, e a gente tem os animais, etc, etc. Bom, então vejam, os conceitos eles têm uma certa generalidade, eles abrangem um conjunto de seres. Lá na ontologia, na classificação aristotélicas das coisas existentes. O Heidegger vai dizer, mas também se percebeu que o ser não é um tipo de categoria, não é um tipo de conceito desse tipo que ele se aplica a um conjunto genérico de entes, porque simplesmente tudo é ser. E ser vale para categorias e conjuntos de seres muito, 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 muito diferentes. Como a gente já comentava em aulas anteriores, a gente aplica essa noção de ser para coisas materiais, para objetos. A gente aplica essa noção de ser para conceitos abstratos, por exemplo, um número, né? Uma fórmula. A gente diz que ela tem a sua realidade abstrata, matemática, lógica, né? Então é um objeto é um objeto lógico-matemático. A gente aplica a noção de ser também para eventos históricos, né? A Revolução Francesa é um acontecimento, foi um acontecimento. Então vejam, por isso que a gente não pode simplesmente tomar o ser como um conceito genérico que se aplica
a uma determinada a um determinado conjunto de coisas. Bom, não é isso, né? E aí o Heidegger vai discutir como que o Aristóteles percebeu o problema, mas também não avançou muito na discussão do problema, e que outros, além do Aristóteles, ele vai falar do Tomás de Aquino, depois vai chegar no Hegel, e lá no final ele vai dizer, bem, tudo que se discutiu em torno da universalidade máxima do conceito de ser não conseguiu tornar essa noção menos obscura, né? Ela continua obscura para a tradição filosófica, né? Mas se usou essa ideia de que o ser é o conceito mais universal, e porque ele é o mais universal, acrescentou-se um segundo preconceito. O que é tão universal assim se torna indefinível, porque para você definir uma coisa, você precisa colocar ela dentro de certos limites, você precisa classificar ela em relação a algumas categorias. Bem, o que é extremamente universal, ela não pode ser definido porque ele não pode ser delimitado, né? Ele simplesmente se aplica a tudo, então tu não tem como dizer o que é o ser, tu não tem como defini-lo. O Heidegger concorda com isso. O ser não é definível mesmo, né? Você pode definir as coisas, né? Dizer, uma coisa é isso, não é aquilo, etc, etc. Definições. O Aristóteles tinha aquele modelo de definir as coisas por uma inclusão e uma característica inclusiva e uma exclusiva. Por exemplo, o ser humano ele era definido como um animal, né? E daí você joga o ser humano dentro de uma categoria, dentro de um genérico ainda maior, que é das coisas animais, dos seres animais, e aí você inclui uma característica restritiva que é única desse tipo de ser, que é a racionalidade. Então o ser humano é definido como animal racional. Tá, mas o ser não é o tipo de coisa que você possa fazer isso, né? Porque ele simplesmente se aplica a tudo, você não consegue restringi-lo, né? Nem incluí-lo, nem restringi-lo, né? Mas o Heidegger diz, bem, o fato de a gente não poder definir não nos dispensa da necessidade de perguntar sobre qual é o sentido do ser, então. Porque a gente não precisa ter a definição, mas ainda assim a gente deve perguntar pelo sentido dessa coisa que não podemos definir. O terceiro preconceito diz que o ser é por si só evidente. Todo mundo entende. Se eu falo que o céu é azul, as árvores são verdes, eu sou feliz, etc. Nesse tipo de manifestação, eu já faço uso da noção de ser, né? Eu sou, a árvore é, etc. Há uma compreensão envolvida do que ser significa nessas aplicações linguísticas. Eu compreendo, vocês, suponho, eu compreendo também. Então, tudo bem, se a gente está se entendendo, né? A gente usa essa noção, a gente se entende, também não tem por que ficar criando caso em torno disso. Mas o Heidegger acha que tem, sim, por que ficar criando caso. Ele diz, bem, vejam só, a gente faz uso dessa noção de ser, né? Na nossa linguagem, no nosso cotidiano, a gente é dependente dela. Mas o fato de usarmos ela também já confessa uma compreensão não explícita, né, do que seja o ser. Então, a tarefa da filosofia para o Heidegger seria justamente tornar explícita essa compreensão que já está em nós, né, essa compreensão de ser a partir da qual a gente já se movimenta no mundo, linguisticamente, etc. Aí ele conclui assim o primeiro parágrafo de Ser e Tempo. O exame dos preconceitos tornou ao mesmo tempo claro. Assim, o exame dos preconceitos tornou ao mesmo tempo claro que não somente falta resposta à questão do ser, mas que a própria questão é obscura e sem direção. Retomar a questão do ser significa, pois, elaborar primeiro, de maneira suficiente, a colocação da questão. Bom, e é isso que vem agora, né? Primeiro parágrafo fez isso, dizendo, olha, tem uma questão fundamental aqui, uma questão que mobilizou os grandes pensadores da antiguidade, que depois acabou sendo trivializado, caiu no esquecimento, mas que nunca foi satisfatoriamente respondida. Mas é uma questão fundamental da qual dependem muitas coisas e por isso não podemos simplesmente continuar a negligenciá-la. Cabe, portanto, retomar essa questão, levar adiante essa discussão sobre o sentido do ser. É isso, desse capítulo. Façam a leitura atenta, anotem dúvidas.